por esse momento, Pai. É o momento, Senhor, mais esperado, Senhor, da noite, Pai. Que todos os momentos, Pai, que até aqui chegamos, Pai, foi um momento maravilhoso, Pai. Se esse curso, Pai, tivesse terminado, Senhor, eu acredito, meu Deus, que cada um, Pai, já ia embora, Senhor, cheio, Pai. Já ia alimentado, Senhor. Mas o Senhor, Pai, ainda tem o melhor para cada um de nós, Pai. Pai maravilhoso, Deus, usa o teu filho amado, Pai, a qual o Senhor tem usado, Senhor. A qual o Senhor tem colocado, Pai, palavra no seu coração, nos seus lábios, Senhor. Nesta noite, Pai, não é diferente, Pai, faça dele, Pai, seu porta-voz, Pai. Usa, Pai, o seu instrumento, Pai, de uma forma especial, Senhor. Que o Senhor possa colocar, Senhor, palavra, Pai, em seus lábios, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas que venha de Ti, Pai. Que venha de Ti, Senhor, para o nosso íntimo, do nosso coração, Senhor. E que essas palavras, Senhor, elas sejam impactadas no nosso coração, Senhor. Eu te entrego tuas mãos, Senhor, neste momento, Pai, teu filho amado, Pai, nosso diácono Isaías. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Sempre muito feliz e alegre de estar uma vez mais convosco. E gostaria de externar aos irmãos que Deus é um Deus que dá novas oportunidades. Abra comigo sua Bíblia nesta noite. Livro dos Salmos, de número 84, e o verso de número 10, para a nossa meditação na noite deste dia. Salmo de número 84, Glória a Deus. verso de número 10. Enquanto os irmãos procuram, gostaria de agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Caldeira, que nos lançou o convite para estarmos aqui nesta noite. Eu me sinto muito grato a Deus pela sua vida, meu pastor. Aleluia. Agradeço a Deus pela vida da amada igreja que aqui está. Quero dizer que Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Quem achou, diga amém. Amém. Pelo que está escrito, porque vale mais um dia nos teus lábios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas da piedade. Amém? Antes de você tomar o seu assento nessa noite, diga: mais vale estar na presença dele do que em qualquer outro lugar. Tome o seu assento nessa noite e saiba que você tem liberdade para adorar a Jesus neste lugar. Queridos, eu estava com uma palavra, como disse o pastor Caldeiras mais cedo, cozinhando no fogão a lenha de Jeová desde cedo. Mas ao vir a este lugar, ao vir para esta casa de oração, o Senhor, quando me fez entrar por aquelas portas, disse: Isaías, troca mensagens. Aleluia, meu Deus. O Senhor apenas me deu um número e referência e disse: onde abrir, fala. E Deus, Ele tem algo a tratar conosco nesta noite, neste livro, neste número e neste verso. O livro dos Salmos, na Bíblia Sagrada, é um livro diferenciado dos demais. Há alguns que dizem que nem pode ser considerado um livro, pois os livros eles são compostos por capítulos que dão continuidade a uma história e desenvolvimento dos personagens. Já o livro dos Salmos é um conjunto de oração, de súplicas, de hinos antigos, e está repleto de cânticos da linguagem poética. Por isso nós não lemos o livro dos Salmos como lemos os demais livros. Por isso não dizemos Salmo, capítulo de número tal, versículo de número tal. É verdade. O Salmo é um número, é um cântico. Por isso dizemos Salmo número 84,
verso de número 10, porque ele principia no primeiro verso e termina no último verso, não dá uma continuidade. E justamente este salmo que nós estamos em questão a meditar foi um salmo escrito por Asaf. E é muito interessante porque o livro dos Salmos, repartido nas suas 5 categorias, ou seus 5 livros, assemelhando-se também ao Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, tem diversos autores. Temos Moisés, temos Davi, temos filho de Coré, temos Asaf, temos Salomão e temos os autores desconhecidos. E é muito interessante o salmo que em questão estamos a meditar, pois entendemos que está falando de um ambiente que muitos de nós, se vivêssemos na antiga aliança, para adentrar, devíamos nos dedicar a Deus. Mas para que você entenda aquilo que o Espírito Santo quer falar no nosso coração, eu preciso te contar um pouquinho sobre a história do Criador e a história da criação. Deus, na sua eternidade, Ele cria o seu exército, pois na Bíblia está escrito no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você observar a linguagem que Moisés utilizou, ele usa céus no plural e terra no singular. Automaticamente dá-nos a ideia que existe mais de um céu. E se formos parafrasear num texto que Paulo ele fala no Novo Testamento, ele conhecia um homem que, se no corpo ele não sabia, ou se fora dele ele não sabia, foi levado até o terceiro céu. E com base nessa palavra, acredito eu nos meus pensamentos que existem 3 céus. O primeiro céu é o céu onde está o tabernáculo de Deus, onde Ele habita na sua eternidade. E nesta eternidade, Deus cria os anjos nas suas categorias, quer sejam os querubins, quer sejam os ufanis, quer sejam o arcanjo, ou quer sejam os serafins. É muito interessante a criação dos anjos do Senhor, pois eles são criados a partir do hálito da sua boca, a partir do sopro dos seus lábios. E quando Deus cria os anjos, na eternidade Deus conversa com eles, dando instruções do que eles deveriam fazer e as partes do tabernáculo que eles deveriam ocupar. E o que é mais interessante nesta obra da criação é que ao falar com Deus, ao falar com seus anjos, eles aprenderam a língua de Deus. E Deus, quando cria os céus, criando o Senhor dos céus, agora Ele cria o céu intermediário. Que céu intermediário é esse, Moisés? É o céu cósmico, onde estão as nebulosas, onde estão as constelações, onde estão as estrelas do seu firmamento, onde estão os buracos de minhoca, onde está a galáxia. E o que mais me chama a atenção é que Deus, tendo criado tudo isso, Ele chama cada estrela pelo seu nome e ela aparece diante dele. Deus cria tudo segundo a sua vontade. E o que mais me chama a atenção é que Ele cria o primeiro céu, que é o céu atmosférico, onde as nuvens perambulam, onde os pássaros voam, onde tem um oxigênio que você pode sentir e respirar. E após ter criado os céus, Deus cria a terra. Mas o mais interessante, ou pelo menos o que me intriga no versículo de número 2, é que após Deus ter criado a terra, agora o Moisés começa a dizer que a terra era sem forma, a terra estava vazia e havia trevas sobre a face de um abismo. E o mais interessante, o Espírito de Deus ele se movimentava sobre a face das águas. Deus ele começa a criar. E após isso, ele chama para a existência o elemento seco. Após ter feito isso, após Deus ter criado luz e separado luz e trevas, ele chama o elemento seco para a existência. E neste elemento seco, uma crosta que surge do fundo das profundezas das águas, selando aquele abismo que ele estava perto, repleto de trevas. E desta crosta, Deus começa a dar ordenanças, dizendo: olha, crie vida, árvore segundo sua semente, árvore que dê semente segundo sua espécie. E a terra foi começando a criar toda a espécie de árvore, da sua diversidade. E Deus começa a criar agora alma vivente. Deus fala com a terra novamente, dizendo agora: crie alma vivente.
quadrúpedes, bípedes, répteis que rasteiam sobre o seu ventre, aves que permeiam o céu, começa a criar, e a terra como obra-prima começa a dar vida, começa a criar alma vivente, começa a dar forma àqueles seres, aos seres grandes e pequenos. E quando Deus começa a criar também os grandes animais aquáticos, Ele fala com a água, e a água começa a dar vida àqueles animais, as grandes baleias, as bestas feras que habitam na profundeza dos mares. E o mais interessante é que esta obra toda esta criação, ela glorifica o nome do Senhor dia após dia da sua existência. Mas o que mais me chama a atenção é que Deus, no último dia, após criar um ecossistema sustentável, após criar relva, após criar árvore que dá sementes conforme sua espécie, após criar o fruto, Deus, Ele cria a maior, a mais bela, a mais perfeita, a mais poderosa de suas criações. Eu vou repetir porque parece que os irmãos não entenderam. Após Deus criar todo um ecossistema sustentável, Deus começa a criar a maior, a mais bela, a mais perfeita, a mais poderosa de suas criações. E para criar este ser, Deus não olhou para o céu apenas e fez surgir do nada. Para criar este ser, Deus não olhou para a água e para os seres que ali viam para ser um modelo para criar a sua maior criação. E também não olhou para os animais nacionais, dizendo que seria um modelo para criar a sua criação mais perfeita, mais bela e mais poderosa. Quando Deus foi criar esta criação mais bela, mais forte, mais poderosa, mais perfeita, Ele olhou para si mesmo e disse: agora façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. É como se nós pegássemos tudo que havia na eternidade e tudo que havia aqui nesta terra, unisse em um só, e nasceu você, crente. Glória a Deus, aleluia. A mais bela criação de Deus, composto de corpo, alma e espírito. Tudo que existe na eternidade está dentro de você, e tudo que existe nessa terra está dentro de você. Glória a Deus, aleluia. E o interesse do Criador era simples: ter intimidade com sua criação. Glória a Deus, aleluia. Pois todos os dias, na viração do dia, no poente da tarde, Deus ele vinha conversar com sua criação. Todos os dias, Deus vinha conversar com sua criação. E eles tinham intimidade. O homem aprendeu a língua de Deus. O homem tinha intimidade com Deus. A Bíblia diz que o homem recebeu um presente depois de Deus, que foi a sua adjuntora. E ambos viam a sua nudez e não se envergonhavam. Mas chegou o fatídico dia em que a fé foi posta à prova. Glória a Deus, aleluia. E infelizmente os homens escolheram desobedecer a ordenança divina e ir no caminho da curiosidade, por ausência de conhecimento. E aqui eu abro um parêntese para dizer que existe um perigo muito grande, olha para mim agora nesse momento, de nós não conhecermos quem somos em Deus. Existe um perigo muito grande de nós não conhecermos aquilo que Deus já falou ao nosso respeito. Glória a Deus, aleluia. Se você observar o texto sagrado, o capítulo 3, o qual estamos citando aqui de Gênesis, você vai observar que há um diálogo entre a mulher e a serpente. Glória a Deus, aleluia. E a serpente, ela usa de astúcia para tentar confundir e deturpar a palavra que Deus havia dito. Pois ela chega diante dela e diz: é verdade que Deus disse que de nenhuma dessas árvores vocês poderão comer, de nenhum desses frutos vocês poderão ingerir? Ela, conhecendo a palavra de toda a árvore do jardim, serve para nosso mantimento, exceto a que está no centro do jardim. Glória a Deus. Pois se comermos dela, se tocarmos no fruto, nós iremos perecer, iremos morrer. E a serpente começa a deturpar a palavra de Deus, dizendo: olha, vocês não vão morrer verdadeiramente. Vocês serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Vossos olhos se abrirão se vocês comerem deste fruto. Deixando aquele ponto de interrogação que levou ela ao pecado na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne e na soberba da vida. Aleluia, Jesus.
o qual ela observou o fruto. A primeira janela se abriu, ela olhou, observou, que levou ela a caminhar até o fruto, e ao tocar no fruto, viu que nada havia acontecido, então ela ingere o fruto, e ao ingerir o fruto, viu que não aconteceu nada, ela foi, levou até seu marido, que compartilhou com ela, e ao compartilhar o fruto, a glória de Deus que estava sobre eles saiu. E a primeira consequência do pecado é essa: a vergonha se instalou neles. Pois na viração da tarde veio Deus novamente no jardim, e ao ouvir a voz de Deus, eles se esconderam. E Deus clama, porém, dizendo: Adão, onde estás? Não que Deus não soubesse o que estava acontecendo, mas Deus se manifesta e dizendo: estou aqui, Senhor, escondido porque conhecia a minha nudez. E Deus fala: e quem foi que te mostrou que estavas nu? Comeste todo o fruto que eu ordenei que não comesse? Ele diz: a mulher que tu me deu por esposa comeu do fruto, me enganou e eu comi. Ele fala: mulher, por que fizesse isso? A serpente me enganou e eu comi. E só voltou e perguntava a serpente: por que fizesse isso, serpente? E a serpente dizer: a culpa é sua de ter me criado. O perigo, irmãos, de não conhecermos quem nós somos em Deus e o que Deus tem falado ao nosso respeito é esse. Qualquer palavra contrária que venha adoçar os nossos ouvidos pode nos levar para um caminho que não volta. Pode nos levar para um caminho que vai nos distanciar do Criador por tempo indeterminado. Observe que essa mesma cena em Gênesis acontece em toda a Bíblia. Pois todo homem de Deus, toda mulher de Deus, que Deus levanta para corrigir o povo que se distancia, uma hora ou outra vai se corromper e cair por ausência de conhecimento. Observe que o homem mais corajoso da Bíblia, mais cheio do Espírito Santo, mais cheio de autoridade, o profeta Elias, ele falou: de acordo com a minha palavra, não vai chover sobre essa terra durante 3 anos e 6 meses. Aleluia, Jesus. E correu de uma mulher que ameaçou ele. Davi correu para cima de uma que não era dele. Salomão correu para cima de 1000. E assim foi caindo, o declínio foi se instalando. E o inimigo derrubando os ungidos de Deus. Mas só que chegou um homem que não era semente de homem. Chegou um homem que era semente da mulher. E tinha uma profecia dizendo que ele vai nascer, ele vai vir no calcanhar dele, ele vai te esmagar a cabeça. Por glória ao nome de Jesus. Chegou Jesus com 30 anos de idade aproximadamente, desce ao Jordão onde João, o Batista, estava ali pregando a palavra do reino, e foi batizado. E ao ser batizado, ao emergir das águas, o Espírito desceu sobre ele. E os céus se abriram sobre ele. E uma voz do céu disse: esse aqui, da multidão, é o meu filho amado, e eu tenho me alegrado na vida dele. Oh, glória a Deus. O outro evangelho vai dizer que: olha, você é o meu filho amado, e em ti eu tenho depositado todo o meu prazer. O evangelho de Lucas diz que ao emergir das águas ele ora, e o Espírito desce, e Deus diz: nele eu tenho depositado todo o meu prazer, ele é o meu filho amado. Após isso, ele é levado ao deserto. E no deserto, a primeira coisa que o diabo faz, pensando que ia fazer como fez com os outros, é questionar. Dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda que a pedra se transforme em pão e come. Irmãos, olha só o segredo. Jesus estava jejuando. Jejum é propósito. Diga: jejum é propósito. E o jejum, ele quebra a nossa carne, a nossa vontade carnal. E Paulo fala que são 16 obras que a nossa carne produz que nos distanciam de Deus. Mas quando jejuamos, a nosso desejo carnal, a nossa vontade maligna e pecaminosa, ela é mortificada. Você não está passando fome, você está quebrando aquilo que se distancia de Deus. Mas irmãos, não é só isso, não. Quando você mortifica a sua carne, automaticamente lembre-se, você tem dentro de você o Espírito de Deus vivo, e muito mais do que isso,
O Espírito que há em você testifica com o Espírito de Deus. Não jejuar. O seu Espírito, ele é vivificado e habita em você. E o seu Espírito, ligado ao Espírito de Deus, que conhece a vontade de Deus, te possibilita frutificar os 9 frutos do Espírito que nos atraem para a presença de Deus. E a primeira coisa que o diabo chega a te dar para de Jesus é essa: olha, você está com fome, e se você é o Filho de Deus, você pode transformar as pedras em pães e saciar a sua fome. Sabe o que o diabo queria naquele momento? Não apenas que Jesus usasse a divindade para vencer uma adversidade humana que eu e você enfrentamos todos os dias, mas ele queria que Jesus abrisse mão do propósito, pensando que Jesus não conhecia quem ele era em Deus. Mas Jesus conhecia quem ele era em Deus só pela resposta que ele deu para ele. Ele falou: mas está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo para o diabo? Eu não preciso provar nada para você. Eu conheço quem eu sou dele. Eu sei o que eu sou dele. Oh, glória a Deus. É muito interessante, irmãos, porque quando nós conhecemos, o conhecimento ele traz liberdade. Conhecimento não traz confusão. Ignorância traz confusão. Mas conhecimento traz liberdade. E à toa que Jesus falou no capítulo 4, versículo 24, conforme a memória do Evangelho segundo João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O conhecimento das Sagradas Escrituras traz liberdade sobre a nossa vida. E onde o Espírito de Deus está, disse Paulo, a liberdade. Glória ao nome de Jesus. Quantos são livres nessa noite pelo poder da palavra? Então glorifica o nome de Jesus nessa noite, porque cada glória que você está dando aqui dentro tem cadeias se quebrando lá fora. Cada aleluia que você dá aqui dentro é um demônio que está caindo lá fora nesta noite. Enquanto você está aqui, nos atos do Senhor, algo espiritual que está acontecendo. Oh, glória a Deus. Voltando para o tema da nossa mensagem, muito interessante porque Deus quer intimidade com o seu povo, mas o povo sempre se distanciava de Deus. Então Deus ele fala com Moisés, após de passar um período de quase 80 dias lá em cima do monte. Da segunda vez que ele sobe, quase 3 vezes se passaram, ele não ingeriu água, não ingeriu pão, não comeu nada, porque a carne se mortificou e o espírito vivificado sustentou o corpo físico. Mas muito mais do que isso, quando ele voltou às plantas do tabernáculo, lá de cima, ele se alimentou da glória de Deus. Porque há quem diz, os nutricionistas que dizem que você é aquilo que você come. Se nós somos aquilo que comemos, o que Moisés comeu lá em cima para não estar bebendo no sol? A Bíblia diz que Deus é o sol da justiça. Ele se alimentou da glória de Deus. E quando ele se alimentou da glória de Deus, ele voltou parecendo o próprio Deus, com o rosto brilhando. O que me chama a atenção é que Deus deu uma ordenança a Moisés dizendo: olha, Moisés, tudo que você ver aqui em cima, faça lá embaixo. Era como se Deus tivesse falado: olha, pegue aqui um pedacinho do céu e coloque na terra. Oh, glória a Deus. Deus dá ordenanças específicas para Moisés, criar um tabernáculo na face da terra. E quando ele cria, ou dá as instruções para os indivíduos que iam criar, o tabernáculo é dividido em 4 repartições: o alpendre, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E para cada uma dessas repartições, teria um indivíduo que iria ocupar e trabalhar na casa do Senhor. Mas precisamente da tribo dos levitas, os indivíduos que fossem interessados e se dedicassem a Deus, poderiam adentrar naquele lugar sagrado e exercer os ministérios e suas funções ali dentro. A catequização dos filhos de Israel começa aos 5 anos de idade, estudando as 613 leis contidas no livro de Levítico, e aos 18 anos eles passariam por uma prova oral, onde aqueles que passassem nessa prova oral
poderiam entrar no alpendre, que era aquelas 4 colunas da abertura, para o átrio. E no átrio, exercer um dos 3 ministérios que ali estavam dispostos, que é tangedor, cantor ou escriba, podendo assim reescrever a palavra de Deus, a Torá antiga, podendo louvar o nome do Senhor com seu instrumento, ou cantar hinos de louvores a Deus no átrio. Lembrando que, para passar mais além, vamos voltar aqui daqui a pouco, ele deveria se dedicar mais 12 anos para se tornar um sacerdote. Essa patente que é de levita morre diferenciada dos demais. Mas se ele quisesse passar a ser um sacerdote, deveria se dedicar até os seus 30 anos de idade. Hoje não pode se tornar um sacerdote com 18 anos, mas sim entrar na idade da emancipação e assim se tornar um sacerdote, podendo entrar no santo lugar. Ali poderia ele se alimentar dos pães da proposição, poderia ele não deixar a lâmpada de Deus se apagar, e também ele poderia queimar incenso no horário específico. Mas se ele quisesse ir mais além com Deus, ele deveria servir 15 anos no ministério sacerdotal para se tornar um sumo sacerdote e uma vez por ano adentrar no Santo dos Santos e ter uma reunião particular com Deus, onde Deus, após receber o sacrifício, entregar uma mensagem ao sumo sacerdote que iria regressar daquele lugar e dizer ao povo da seguinte forma: quando Deus recebesse o sacrifício no dia da expiação, dize a este povo que este ano que vai entrar vai ser um ano de paz, um ano de saúde e um ano de prosperidade. Porque quando o pecado se instaurava no meio da nação, ele se instaurava em 3 aspectos: que era através de guerra, que era através de miséria e era através de doença. Mas quando o dia da expiação chegava e o sacrifício era ofertado e Deus ele recebia do céu uma mensagem ao povo para dizer: olha, fala para esse povo que esse ano que vai chegar vai ser um ano de paz, vai ser um ano de saúde e um ano de prosperidade. Você ainda não entendeu o que Deus está dizendo? Quando nos dedicamos a Ele e quando vamos mais além com Ele, recebemos dele aquilo que ninguém mais recebe, ouvimos dele aquilo que ninguém mais ouve, e temos uma mensagem diferenciada que pode mudar a vida daquele que ouve. E Deus está mandando dizer para esta igreja que este ano que está terminando, que está aqui no meio, e aquele que está no meio, vai ser um ano de paz, um ano de saúde e um ano de prosperidade. Glória ao nome de Jesus. Voltando ao átrio, aqueles que se dedicavam desde a sua infância até a idade de 18 anos e entravam naquele lugar, poderiam exercer um dos 3 ministérios, que era de cantor, onde poderia louvar o nome do Senhor e a glória de Deus descer no ambiente, que ser tangedor, tocar um instrumento e assim com aquela melodia louvar o nome do Senhor, ou um escriba ou doutor da lei, conhecedor das escrituras sagradas. E Asaf diz que mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Porque nos átrios do Senhor tem palavra, nos átrios do Senhor tem louvores, nos átrios do Senhor tem melodia. E é Paulo que fala no Novo Testamento: quando uns se reúnem com cânticos, louvores, quando outros se reúnem com testemunho, palavra, nós deixamos a dimensão material e chegamos na dimensão celestial. Nas regiões celestiais, é o que significa que quando estamos no ambiente de adoração, quando estamos no ambiente de louvores a Deus, a atmosfera ela tende a mudar. Aquilo que é imaterial se mistura com aquilo que é material. E quando aquilo que é imaterial se mistura com aquilo que é material, o impossível torna-se possível. Eu vou repetir porque parece que os irmãos não entenderam. Quando a casa ela se enche de louvores, quando a casa ela se enche de testemunho de palavra, aquilo que é invisível torna-se visível. Aquilo que você não pode, Deus ele pode fazer com que você possa alcançar. Aquilo que você está na sua mão,
Deus pode trazer para a sua mão. Aquilo que não existe hoje, Deus pode trazer à existência. Por isso que mais vale estar um dia na presença dEle, um dia no ato dEle, do que 1000 fora dEle. Isso não tinha aliança, queridos. Muitos não poderiam sentir a presença que você está sentindo hoje. Não tinha aliança. Você não poderia sequer chegar diante do altar se suas mãos não tivessem alguma coisa para ofertar a Deus. Os levitas eram diferenciados porque só quando nascer levita eles poderiam passar livremente pelo alpendre, que era a entrada. E na entrada havia um altar de holocausto. Mas quando se tornava um levita mora, ele passava pelo altar de holocausto com seu instrumento, ou com seu cântico preparado, ou preparado para estudar as Sagradas Escrituras e ter uma presença se manifestando ali que ele poderia sentir. E muitos não poderiam sentir aquela presença porque não se dedicaram o suficiente. No Antigo Testamento, para alcançar algo de Deus, tínhamos que nos separar e nos dedicar por um longo período de tempo. Na nova aliança, a graça de Deus ela é dada sobre nossas vidas sem medida. No Antigo Testamento, a graça de Deus era dada a pessoas selecionadas e era dada sob medida. Apenas 3 indivíduos das categorias, quando se instaurou a dispensação da lei, poderiam receber a presença do Espírito Santo, que eram os reis, profetas e sacerdotes. E estes indivíduos recebiam por um momento a presença de Deus quando fossem ser usados, e depois a presença saía deles. Não era direto, mas veio Jesus, nos libertando da lei, instaurando a graça, e através de sua vida nós recebemos o Espírito Santo e Ele mora em nós. E hoje nós somos a casa que Deus escolheu morar. Hoje nós somos a habitação do Altíssimo Deus. E hoje nós não entramos mais na presença de Deus, nós andamos na presença de Deus. Hoje nós não somos apenas indivíduos que são diferenciados dos demais, nós somos os portadores da glória de Deus. No Antigo Testamento, o que simbolizava a glória de Deus era a Arca da Aliança. E das 3 ramificações da tribo dos levitas, que fossem os coatitas, os beratitas ou os gersonitas, os responsáveis por carregar a glória de Deus com a Arca da Aliança, veio da ramificação dos coatitas. Se fosse trazer para os dias atuais, hoje você é um coatita. Por quê? Porque você carrega a glória de Deus. Você carrega a presença do Espírito Santo de Deus. E a presença do Espírito Santo de Deus, ela expulsa qualquer outra presença mais fraca. Quando você entender quem você é em Deus, você vai ver que a sua vida vai trazer mudança para as pessoas que estão ao seu redor. Quando você entender aquilo que Deus tem na sua vida, é tão grande, o diabo tenta a todo custo fazer com que você não veja, você vai entender o porquê das vezes você se sente tão confuso assim no seu chamado, acerca daquilo que Deus tem na sua vida, acerca daquilo que Deus escolheu. E saiba que não foi para ficar entre 4 paredes. Essa glória que se manifesta nesse lugar quando Deus quer, ela pode se manifestar em qualquer lugar que você estiver. Saiba que Deus ele pode te usar para ajudar aquela sua amiga que está com depressão, que está com síndrome de automutilação, que está sofrendo com crises de pânico. O Espírito Santo que está em você pode provocar sede nela. Entenda quem você é em Deus. Entenda que todas as palavras que Jesus falou para o seu discípulo, quer seja, você é o sal da terra. Se você crê em mim, ainda que morra, viverá. Se você crê em mim, a glória de Deus você vai ver. Se você crê nas palavras de Jesus, isso nessa manhã dizendo, se você beber desta água, você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, você jamais vai ter sede, porque no seu interior vai sair a
referencial. Glórias a ti, Jesus. Você é um referencial, você é um espelho que reflete a imagem de Jesus. E Jesus pagou um preço altíssimo para que viéssemos ter a presença do Espírito Santo. Não para que viéssemos apenas senti-lo em 1h30 de culto, mas termos ciência que andamos na presença de Deus e existem pessoas do nosso lado perecendo. Existem pessoas do nosso lado com o vazio da alma e tentam preencher esse vazio com as coisas que o mundo tem oferecido. E o mais alarmante, muitos de nós que deveríamos ter, não temos. Às vezes em nosso meio, irmãos, eu falo isso com muito temor, tremor e respeito. Há pessoas que estão morrendo espiritualmente, que entram por essas portas e já não sentem mais a presença de Deus. Que não glorificam o nome do Senhor, não é porque não querem, mas é porque não conseguem sentir a graça de Deus. Mas hoje é noite de renovo. Hoje é noite de avivamento. Hoje é noite de restauração. Agora, em nome de Jesus. Olhem para dentro da sua alma, os seus olhos agora. Eu quero que você reflita por alguns segundos na sua vida com Deus. A salvação é individual, isso é muito bonito. Ou seja, você não pode atribuir a outra pessoa a ausência ou a presença sua diante de Deus. É você e Deus. Pense como está a sua intimidade com Deus hoje. Se Jesus Cristo voltar hoje, como é que você está diante dele? Você está andando na presença dele e ele está andando com você? Se Jesus voltar hoje, você sobe com ele ou você fica? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se Jesus voltar hoje, o Espírito Santo, sendo da promessa, ele está em você? Oh, aleluia, Jesus. Posso orar por eles, pastor? Glória a Deus, aleluia. Se posicione em pé, em nome de Aleluia, Jesus. aleluia, Deus. Santo é o teu nome, Deus. Aleluia, aleluia. Eu vou usar um texto bíblico aqui, está lá em Lucas, que fala sobre a história de 3 indivíduos, 3 parábolas e um capítulo só. Fala da ovelha que se perdeu porque saiu do aprisco e não voltou. Fala da dracma que se perdeu dentro da casa. E fala do filho que se perdeu ao sair de casa. Isso representa, nos nossos dias atuais, 3 classes de crentes, irmãos. Como assim, Moisés? A ovelha, ela é aquela uma que ela vem para o culto, só que passa um momento difícil, ela perde o foco, ela volta para a casa dela e às vezes para de congregar. A dracma é aquela que está todo dia na casa do Senhor. Todo dia na casa de Deus. Não faltou um culto de departamento, não faltou um culto de domingo, porém está perdido. Não se sente mais parte, não sente mais a presença de Deus. É como se tivesse desviado dentro de casa. É perdido dentro de casa. E existem aqueles que saíram e não voltaram. Mas que volta e meia o Espírito Santo ele sacode o peito, dá uma saudade de vir à casa do Senhor e visita de vez em quando. E se nessa noite a palavra do Senhor falou com você, se você se encaixa nela, vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. E Deus vai trazer avivamento sobre a sua vida. Você vai voltar a sentir a presença de Deus. Você vai voltar a sentir a graça de Deus. E Deus vai trazer novidades sobre a sua vida. E você não tem que promover isso, não. É o Espírito Santo de Deus. Se Deus falou com você nessa palavra, venha aqui à frente nessa noite. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo está te esperando aqui na frente. Ele tem novidade para a sua vida. Tudo que
Ele mandou pregar, eu preguei. Glória ao nome de Jesus. Eu preciso ministrar essa oração sobre sua vida. Não saia daqui sem receber esta oração. Oh, glória ao nome de Jesus. Sabe o que significa avivamento? Oh, glória a Deus. A grosso modo é trazer vida. É como se seu coração parasse de bater e o céu trouxesse um desfibrilador espiritual e fizesse você voltar a viver. Isso é avivamento, é voltar à vida. Oh, glória a Deus. É trazer vida novamente àquele que perdeu. Sabe o que é renovo? É novidade. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus tem novidade de vida, irmãos. Oh, glória ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. Ainda tem umas pessoas que necessitam de receber esta oração. Glória a Deus. Deus está trazendo novidade de vida aqui, queridos. Não sei se você consegue sentir o que eu estou sentindo aqui agora. Não sei se você consegue ouvir o que eu estou ouvindo aqui agora. Mas eu estou ouvindo barulho de correntes se quebrando. Eu estou ouvindo barulho de cadeados se abrindo. Eu estou ouvindo barulho de espadas e escudos nesse momento, meu Deus. São anjos e demônios que estão degladiando contra a sua vida. E deixa eu lhe dar uma boa notícia nessa noite. O céu está trazendo vitória para a vida de crente. Eu vejo alianças sendo restauradas. Eu vejo muitos escritos no livro da morte sendo escritos no livro da vida nessa noite. O glória a Deus. Olha para mim nesse momento. Aonde você acha que o Senhor está voltando? Hoje, graças a Deus, o céu está em festa nessa noite. Todos podem dar com o seu joelho, vamos orar ao Senhor nesse momento, graças a Deus. Glória ao nome de Jesus. Deus, em o teu nome nesse momento, Pai. Eu te apresento, Senhor, aqueles que regressam, Senhor, ao teu lado, ao teu aprisco, ao teu lado, Senhor, que se rendem aos teus pés. Que regressam, Senhor, ao seio familiar, meu Deus, a tua igreja. Porque o teu Espírito nos convenceu, Senhor Jesus. Eu quero ministrar, Senhor, sobre a vida delas agora, nesse momento, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. As bênçãos do teu reino, Senhor. A paz do teu Espírito. A justiça de Deus, Senhor, sobre a vida, meu Deus, em nome de Jesus. Agora que todos os planos e projetos do diabo sejam lançados por terra agora, Pai. Todo projeto satânico agora seja lançado por terra. Isso, Senhor, no nome da morte. Escreve no livro da vida. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesta hora, derrama sobre a presença poderosa do Espírito Santo. Vai preenchendo todo vazio de alma. Vai preenchendo nesta hora, Pai, toda tristeza. Venha lugar a alegria. Traz leveza ao Espírito, Senhor. Deus, em nome de Jesus, traz novidade. Recebe, Senhor, a tua vida no teu reino nesta hora. Pai, em nome de Jesus, neste momento, eu oro pela vida dela, Senhor. Risca, Senhor, o seu nome no livro da morte. Escreve no livro da vida. Meu Deus, em nome de Jesus, que todo o plano satânico seja lançado por terra nesta hora. Meu Deus, em nome de Jesus, que onde eu venho vazio, Senhor, está preenchido com o teu Espírito Santo. E que a alegria, Senhor, venha inundar este coração. Faça arder, Senhor, no coração pela chamada, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, convidadora de almas, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, põe, Senhor, lá no dedo, põe vestimenta nova. Pai, em nome de Jesus. Pai, nesta hora, oro por você, Senhor, que necessita, meu Pai, deste instante,
serem renovados na tua presença, que não sentiram mais a tua graça, que não sentiram mais a tua glória, que esta hora, Pai, eu te peço, Deus, que se tu quiser operar, tu pode operar, se tu quiser renovar, tu pode renovar, se tu quiser batizar, tu pode batizar, se tu quiser, Senhor, naquela nessa noite curar, só pode curar, tu és poderoso para isso, que eu te peço, Pai, visita a tua igreja nessa noite, traz verdadeiro avivamento, batiza, renova, restaura, Pai, desce sobre nós, pois nós vamos um dia na tua presença, tu que viu para deles, nesta hora, Pai, em nome de Jesus, lança por terra todo projeto contrário, toda palavra contrária, meu Deus, em nome de Jesus, neste momento, eu ministro sobre a vida deles, Senhor Jesus, a tua bênção, que não acrescenta dores. Aqueles que estão atravessando vales, Senhor, é porque não sentiram o toque do teu Espírito Santo. E nesta noite, meu Deus, eles não voltam da mesma forma para os seus lares. Deus, eu profetizo em nome de Jesus um tempo novo. Eu profetizo um tempo de avivamento, um tempo de prosperidade, um tempo de paz. Eu profetizo saúde, eu profetizo restauração sobre a tua casa, restauração sobre a tua vida, restauração sobre a tua família, restauração sobre o teu ministério. Eu profetizo em nome de Jesus. É assim que eu oro, pois é assim que eu creio, em nome de Jesus. E quem diz amém? Amém! Graças a Deus. Com glória ao nome de Jesus. Glorifico a Deus nesse momento. Deus está neste lugar, irmãos. Deus está neste lugar. Deus marcou este encontro conosco nessa noite. Louvado seja Deus. Aqui eu quero agradecer a minha oportunidade em o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Ele é um tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Louvado seja Deus, Senhor Jesus, que nós amamos. Ele é o amado de nossa alma. Louvado seja Deus para sempre.